irmãos. Graça e paz. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo de número 3. Nós faremos leitura dos versos 1 a 6. Todo mundo encontrou? Amém? Vou fazer a leitura e eu peço que os irmãos acompanhem comigo, por favor. O texto diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Curva sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom e porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, nós nos achegamos a Ti neste momento e suplicamos ao Senhor graça. Pai, que o Senhor traga à nossa mente, o nosso coração cativos à Tua palavra e que possamos, Deus, compreender aquilo que o Senhor quer dizer a nós. Que o Senhor, Deus, possa transformar o nosso coração, mudar o nosso caráter e que ao sairmos daqui possamos, Deus, viver para a Tua glória, anunciar o Teu Evangelho, ser um luzeiro. Auxilia-nos neste momento, que o Senhor cresça, que eu diminua, e Teu nome seja exaltado neste lugar, porque o Senhor é digno. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos dando prosseguimento nas nossas exposições nas cartas das 7 igrejas. Nós já estamos chegando no final dessas exposições. Até aqui, o Senhor tem ministrado aos nossos corações com igrejas que tinham pontos muito positivos e pontos negativos também. Mas a partir de agora, com exceção da igreja de Filadélfia, Jesus não tem muita coisa boa a dizer sobre a sua igreja. Nós estamos falando aqui da cidade de Sardes, que foi no passado uma das mais gloriosas cidades da Ásia Menor. Cidade essa que era a capital da Lídia, uma cidade estabelecida no alto de uma colina com desfiladeiros de mais de 460 metros de altura. Então essa cidade constrói muralhas e ela passa a ser um centro militar muito poderoso. A sua localização estratégica traz aos moradores daquela cidade uma sensação de segurança muito grande. Porque, de fato, essa cidade nunca perdeu uma batalha em um confronto direto. E essa posição estratégica, esse
poder militar que Sardes tinha faz com que o rei Creso da Lídia transporte seus bens, transporte suas riquezas até aquela cidade, porque sabia que ali os seus bens estariam seguros, ninguém poderia os tomar. Então Sardes cresce em poder, Sardes cresce em influência, ela cresce em poderio bélico, mas ao mesmo tempo ela cresce em autoconfiança e autossuficiência. E o grande problema de crescer em autoconfiança e autossuficiência é que muitas vezes a autoconfiança e a autossuficiência levam as pessoas a viverem acomodadas. Elas deixam de ser vigilantes, elas deixam de prestar atenção nos detalhes. E é por causa dessa falta de vigilância que Sardes é destruída por Ciro da Pérsia. Em 546 a.C., Ciro cerca a cidade de Sardes, começa a observar aquela cidade por 14 dias. Em um belo momento, um soldado de Sardes descuidado pega no sono. Seu capacete cai daquela muralha altíssima e ele desce para pegar aquele capacete. Ele vai por uma fenda no meio daquela montanha que ninguém sabia, pega o seu capacete, retorna o seu posto e continua tranquilo. Ao ver aquilo, Ciro envia homens que escalam aqueles precipícios, adentram a cidade, encontram a cidade dormindo, abrem os portões de Sardes e ela é destruída completamente. Quando você ouve isso, possivelmente você pensa, então a partir de agora, essa cidade vai começar a observar cada ponto que estaria ali desprotegido. No normal, quando algo assim acontece, a gente começa a prestar atenção nas coisas, mas não é isso que acontece, porque um tempo depois, Antíoco III, ou Antíoco Epifânio, domina Sardes pelo mesmo ponto que Ciro havia dominado. Sardes perde, a partir de então, dessa segunda destruição, sua importância para Pérgamo. Mas ela cresce em riqueza, se torna uma grande produtora de lã, mas a sua glória, o seu esplendor, a sua reputação fica no passado. E ela se gloriava daquilo que um dia havia vivido. Da mesma forma, a igreja do Senhor Jesus em Sardes também tinha a sua glória unicamente no passado. Uma igreja que havia sido ali plantada pelo apóstolo João, provavelmente, que no início de sua caminhada foi um luzeiro, cresceu, se tornou uma igreja muito grande, uma igreja influente, uma igreja poderosa. Agora já não é mais dessa forma e toda essa glória fica no passado. O Senhor Jesus endereça essa carta a essa igreja, que era uma igreja próspera, uma igreja crescente, uma igreja que desfrutava de uma posição estratégica, mas era uma igreja que estava em paz. E você deve estar perguntando, mas qual que é o problema de se viver em paz? Nós estamos em um período que a perseguição ao cristianismo é muito intenso. E só o fato de você ser cristão já fazia com que você fosse perseguido intensamente pelo Estado. Como então essa igreja tão grande, tão poderosa, essa igreja que tinha muitos membros e era ativa na sociedade, conseguiu viver em paz? Qual foi o segredo que ela encontrou para burlar a fórmula tradicional do cristianismo que diz: aquele que quer viver piedosamente será perseguido? Como essa igreja burlou toda essa fórmula de que ser crente traz consigo a perseguição, o martírio? Qual o preço que essa igreja pagou? Vale a pena pagá-lo? E o Senhor Jesus nos disse que o preço que essa igreja pagou foi morrer para Cristo e viver para o mundo. Essa igreja abandonou a sua posição de luzeiro. Essa igreja abandonou a sua identidade em Cristo e morreu espiritualmente. Quando o Senhor Jesus se apresenta a essa igreja, no versículo de número 1,
O Senhor Jesus diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, anjo é o pastor, ao anjo da igreja em Sardes, o pastor da igreja de Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Quando Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, Jesus já está se apresentando como a única solução que essa igreja tem. Porque 7 no Apocalipse tem um número de plenitude, de algo completo, que não falta nada. Se você olhar, por exemplo, no capítulo 5, e diz que o rolo, o livro que está na mão direita daquele que está sentado no trono, está fechado com 7 selos. Um livro que não pode ser aberto, não há nada mais para ser feito com ele, porque ele está completo. Então o Senhor Jesus se apresenta como aquele que possui a plenitude do Espírito. Aquela igreja que estava estabelecida numa cidade que acreditava que a deusa Ártemis tinha o poder da vida e da morte, e se interessavam muito por essas questões. Jesus diz a essa igreja: olha, vocês creem que essa deusa tem o poder sobre a vida e a morte, mas aquele que possui o Espírito vivificador sou eu. Aquele que possui de fato o poder e o dom da vida sou eu, porque eu tenho a plenitude do Espírito, eu comando o Espírito, eu direciono o Espírito para poder convencer corações ímpios e regenerar tais corações, dando vida a mortos em seus delitos. Eu sou aquele que pode acordar do sono esses que estão dormindo espiritualmente. Eu sou aquele que pode avivar corações que morreram durante a caminhada. Eu tenho 7 Espíritos de Deus. Eu sou a única solução para uma igreja que morreu espiritualmente. Aí ele diz: eu também sou aquele que possui as 7 estrelas. Eu sou aquele que controla, domina, protege, guarda, sustenta os 7 anjos apresentados aqui. E na primeira exposição nós analisamos que quando o anjo é mencionado, ele aqui exerce uma função de representatividade. O anjo representa a igreja. Então, quando o Senhor diz que ele possui os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, ele diz que ele tem a plenitude do Espírito e ele é o dono da igreja. Então, aquela igreja tinha que saber que quem a comandava era Cristo. Quem sabia da verdade da condição dela era Cristo. Quem sabia de fato quem ela era é Cristo. E não adiantava nada ter uma aparência exterior, porque Cristo conhecia o seu coração. Continuando, Jesus ainda no versículo 1, vai apresentar o problema dessa igreja. Jesus diz assim: conheço as tuas obras. Não sei se vocês lembram, mas todas as vezes que Jesus começou a sua fala dizendo: conheço as tuas obras, Jesus apresentava pontos positivos das igrejas. E quando ele ia tratar dos pontos negativos da igreja, ele dizia: tenho, porém, contra ti. Mas aqui Jesus não usa essa fórmula para falar dos pontos negativos, até porque não é necessário. Porque os pontos positivos, o ponto mais notório, o ponto mais forte dessa igreja é seu problema. Perceba, Jesus não condena aqui uma teologia errada. Jesus não fala que essa igreja não tem o primeiro amor. Jesus não fala que essa igreja é inativa. Jesus não fala nada dessas coisas. Jesus diz que o problema dessa igreja é interno. Porque essa igreja, ela tem uma aparência. Jesus diz: olha, conheço as tuas obras, que tens nome, tem fama, reputação de que vives. Essa igreja, nós olharíamos para ela e falaríamos: eu quero estar nessa igreja. Olha como essa igreja é ativa, olha como essa igreja influencia a sociedade, olha como essa igreja trabalha, olha como essa igreja é rica, ela é próspera, mas essa igreja só tem essas coisas para mascarar algo que está interno. Essa igreja tem essa reputação porque ela constrói tal reputação para esconder o problema do coração.
Ela constrói essa aparência de vida, essa aparência religiosa para mascarar a morte que ela encontrou há muito tempo. Tem nome, tem fama de que está viva, mas na verdade, você está morta. O problema dessa igreja não é falta de agenda, que provavelmente a agenda dessa igreja era excelente. Possivelmente o ministério de louvor dessa igreja era excelente. Possivelmente os pregadores que passaram ali eram tops. Possivelmente era uma igreja que exercia a sua diaconia, o seu serviço ao próximo de maneira exemplar. Mas tudo isso mascarando o problema do coração. Tudo isso mascarando a realidade do que ela vivia. Tudo isso mascarando a podridão que ela tinha. Essa igreja sabia muito bem como fazer um belo espetáculo religioso, mas sem vida. O que leva uma igreja a morrer? Eu pensei em algumas coisas, eu quero apresentar aos irmãos 6 coisas. Primeira coisa que leva uma igreja à morte é quando a fé dessa igreja é apenas nominal. Quando essa igreja, ela vive apenas com o nome de cristã, mas não passa disso, essa igreja caminha um caminho de morte. Sua fé é apenas nominal, é apenas de aparência. Não existe veracidade nenhuma na fé dessa igreja. Não existe realidade na fé dessa igreja. Ela é apenas nominal, ela apenas carrega um nome de cristã e nada mais. Segunda coisa que leva uma igreja à morte é quando a palavra de Deus perde a centralidade na vida dessa igreja. Quando a igreja abandona as escrituras por qualquer outra coisa, bela ou não. Quando uma igreja valoriza mais um período de louvor de 2, 3 horas e uma palavra de 5 minutos. É quando uma igreja faz as suas coisas, cria suas convicções, cria a sua teologia à parte da escritura. É quando uma igreja começa a afirmar que a escritura precisa ser atualizada. É quando uma igreja começa a dizer que a escritura, ela não é regra única de fé e prática. É quando uma igreja dá mais valor à tradição do que à palavra de Deus. É quando uma igreja dá mais valor ao que o homem fala, ao que os pregadores falam, mesmo que isso seja contrário às escrituras. É quando ela perde a supremacia na vida dessa igreja. E aí a gente inventa coisas. Nós começamos a criar espetáculos para substituir a suficiência da palavra de Deus. É quando nós alimentamos a nossa fé em outras coisas e não na palavra de Deus. Todas as vezes que uma igreja começa a caminhar dessa forma, ela caminha um caminho de morte. Ela trilha um caminho para a morte. Terceira coisa que pode levar uma igreja à morte é quando ela negocia a verdade para viver paz com o mundo. É quando uma igreja, assim como a igreja de Sardes, começa a se contextualizar demais e abandona seus princípios, abandona seus valores, abandona sua crença para que o mundo a aceite. É quando uma igreja entende que para que eu possa alcançar o mundo, eu preciso ser amigo do mundo e fazer as mesmas coisas que o mundo faz. Viver a vida cotidiana numa perspectiva mundana. E aí a gente começa a negociar a verdade de Deus, fazer concessões para que o mundo nos aceite. E todas as vezes em que nós fazemos tais coisas, caminhamos para a morte. Quarta coisa que conduz uma igreja para a morte é quando ela vive de maneira hipócrita.
É todas as vezes que uma igreja vem para o culto, celebra o seu culto, e todo mundo acha que é uma igreja muito viva, é uma igreja muito próspera, é uma igreja só de mente de adoradores, que ouve boas mensagens, mas quando retorna para sua casa, vive tudo o contrário do que aprendeu e do que professou aqui. É quando a gente vem para a igreja, canta determinadas coisas e quando voltamos para a nossa vida comum, fazemos tudo o contrário. É quando dizemos que amamos a santidade e vivemos uma vida extremamente pecaminosa. É quando nós dizemos que amamos a Cristo acima de todas as coisas, mas no dia a dia Cristo é a última opção que nós temos. Nós damos a Ele tempo quando podemos dar. E aí a gente geralmente, quando vai orar à noite, porque é o único momento que a gente tem para poder orar, a gente começa a nossa oração e acorda no outro dia dizendo amém. Porque Cristo não é de fato superioridade, Ele não tem a primazia, Ele não é de fato o centro da nossa vida. Nós vivemos de maneira hipócrita. E todas as vezes que uma igreja vive de maneira hipócrita, ela caminha para a morte. Uma quinta coisa que conduz uma igreja para a morte é quando essa igreja não trata o pecado com seriedade. É quando essa igreja começa a tratar o pecado como algo comum, como algo normal, como Deus entende. Eu sou fraco mesmo. Deus precisa entender porque eu não dei conta. Mas nós nos esquecemos que a Escritura nos diz que não nos sobreveio tentação que não fosse humana. E juntamente com ela, Ele nos dá o escape. E aí nós olhamos para o pecado e achamos que está tudo bem, podemos conviver com ele, alimentamos esse pecado. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós nos afastamos de Deus. Porque brincamos com aquilo que não deveríamos brincar. E aí trilhamos um caminho para a morte. Sexta coisa que leva uma igreja à morte é quando a aparência religiosa dela recebe mais valor do que a piedade. É quando nós achamos, por exemplo, que quanto mais gente na igreja, mais viva essa igreja é. E nos esquecemos que realmente vemos a fidelidade dessa igreja quando ela cresce em fé, em amor, em esperança. Quando essa igreja realmente faz com que as suas últimas obras sejam mais numerosas do que as primeiras. É quando essa igreja valoriza a oração, quando ela valoriza a palavra de Deus, a leitura de oração, a leitura da palavra, a vida de oração. Quando uma igreja dá mais valor à cerimônia, quando uma igreja dá mais valor à forma do que à piedade, do que tudo aquilo que nos conduz até o momento do culto, essa igreja caminha para a morte. E foi exatamente isso que aconteceu com essa igreja. Essa igreja começou a negociar os seus princípios, seus valores, para que ela pudesse caminhar em paz, para que ela não fosse perseguida, para que os seus bens não fossem retirados, para que os filhos não fossem mortos, as esposas não fossem violentadas. Eles acharam que o preço a pagar era baixo, mas o Senhor diz que não, que se essa igreja não se arrependesse, ela pagaria caro demais. Por ter morrido para Cristo e vivido para o mundo. Percebe que essa igreja está muito em paz. Não há mártires nessa igreja. E Adolf Pohl diz que quando a morte para o pecado reina, não existe espaço para a morte pelo martírio. Não existia martírio nessa igreja, porque essa igreja havia morrido. Ela não oferecia perigo algum. Satanás não se preocupava com essa igreja. Não precisava introduzir falsos mestres. Não precisava vir com um confronto direto da perseguição.
ela já havia morrido por si mesma, porque se tornou amiga do mundo. E Tiago nos diz que toda amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Será que nós não estamos vivendo a mesma realidade que essa igreja? Talvez você venha aqui domingo após domingo. Talvez você faz todos os seus ritos religiosos de maneira muito exemplar. Mas talvez morreu há muito tempo. Talvez você negociou a sua vida com Deus há muito tempo. Talvez tudo o que você faz aqui, as suas participações no culto, no ministério de louvor, nas pregações, na agenda da igreja, nas festividades da igreja, no ministério de evangelismo, no departamento de missões, talvez a sua participação nas sociedades internas seja exemplar e todo mundo veja você como uma pessoa viva, mas será que você já não morreu há muito tempo e tudo isso é protocolo? Será que você já não está brincando demais com o seu pecado? Talvez você já não está muito identificado com o mundo e vive sua vida lá fora diferente do que você professa aqui dentro. O Senhor Jesus, ele não se importa tanto. Não disse que ele não se importa, ele se importa. Mas ele não se importa tanto com a formalidade, se essa formalidade não for acompanhada de um coração entregue, sincero. Se você lê Isaías capítulo 1, o Senhor fala com aquele povo, olha, vocês mantêm as suas festas, vocês estão em dia com todos os rituais religiosos, mas eu já estou cansado de tudo isso. Porque vocês estendem a mão em adoração, mas elas estão sujas de sangue. Talvez o Senhor já está enfadado de nós. Porque o nosso ritual não é acompanhado de um coração entregue, de um coração sincero, vivo. Jesus agora vai fazer advertências a essa igreja, vai apresentar a solução para o problema dela. E ele diz assim, versículo de número 2: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Versículo 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Jesus então se apresentou a essa igreja como a solução para o problema dela, porque ele é detentor dos 7 Espíritos de Deus, da plenitude do Espírito, que poderia dar vida a essa igreja que morreu. Jesus diz que o problema dela é que as boas obras dela, as belas obras dela, servem apenas para mascarar o problema, a impureza, a imoralidade do coração. E agora Jesus dá 5 ordens a essa igreja. Tem 5 imperativos nessa parte que nós lemos, para que essa igreja solucione seu problema. Jesus diz assim, primeiro imperativo, primeira ordem: lembra-te, ser vigilante. Primeira ordem para uma igreja que morreu, que está dormindo, que não mais vigia, é que ela se ponha em vigilância. Assim como a cidade deveria se colocar em vigilância em pontos estratégicos que poderiam ser tomados e não fez no passado, Jesus diz a essa igreja: sejam vigilantes, se mostrem vigilantes. E aqui a atitude não é pontual, aqui é uma atitude contínua. Jesus está falando que essa igreja deve sempre se mostrar vigilante. Essa igreja deve sempre estar com seus olhos e ouvidos abertos. Ela deve sempre prestar atenção nas pequenas coisas, para que ela não continue
morta. Segunda ordem de Jesus, consolida o resto que estava para morrer. Parece que aqui Jesus está falando apenas de pessoas. E Jesus não está dizendo apenas de pessoas quando ele fala o resto que estava para morrer. Jesus fala de pessoas e de obras. Então Jesus está dizendo assim, olha, você ainda tem algumas coisas que estão à beira da morte. Fortaleça, suporte, renove essas coisas, essas pessoas que estão morrendo, essas pessoas, essas obras que já estão à beira da morte, que já estão à beira do precipício. Fortaleça essas coisas, fortaleça essas pessoas. E como vocês vão fazer isso? Terceiro imperativo, lembra-te do que recebeu e ouviu. Então essa igreja deveria se mostrar sempre vigilante, fortalecer o que ainda restava vivo e lembrar-se do que ela havia recebido. Ela deveria olhar para o passado e lembrar do evangelho que foi apresentado a essa igreja. Ela deveria lembrar do ensino apostólico das Escrituras. Ela deveria lembrar de quem as evangelizou, do que foi ensinado. Ela deveria olhar para a palavra de Deus e lembrar daquilo que ela ouviu ao longo do tempo, dos sermões dominicais, das pregações dos apóstolos, das pregações dos missionários e solidificar aquela igreja por meio da palavra. Ela deveria se mostrar vigilante, fortalecer o que estava morrendo por meio da palavra, lembrando de tudo aquilo que ela ouviu e recebeu. Quarto imperativo, não apenas lembrem, guardam. E guardar aqui não traz a ideia de proteger. Guardar aqui traz a ideia de viver conforme. Essa igreja deveria lembrar de tudo aquilo que ela havia recebido no passado e viver conforme isso. Viver conforme o evangelho, viver para a glória de Jesus. Se tornar inimiga do mundo, ser perseguida, mas estar em completa harmonia com aquilo que ela professava. E a última coisa que Jesus fala para ela é: arrependa-se. E arrependimento em Apocalipse sempre é acompanhado de ações diferentes daquelas que eles estavam fazendo. Não apenas ter um remorso, não apenas ter um sentimento, uma crise de consciência, mas mudar a forma como ela vivia. Mudar aquilo que ela fazia, mudar as suas práticas. E os mesmos imperativos nos são dados. Para aqueles que estão dormindo, para aqueles que estão mortos, e para aqueles que estão à beira da morte. Ser vigilante. Fortaleça a sua vida, fortaleça seu irmão. Lembra da palavra de Deus que é ministrada a seu coração todos os domingos. Lembra dos estudos na quinta-feira. Lembra das devocionais que são compartilhadas. Lembra da palavra de Deus que você lia. Viva conforme ela. Arrependa-se de viver uma vida de aparências. E viva em conformidade com aquilo que você crê. Porque Jesus faz uma advertência caso essa igreja não cumpra essas coisas. No final do versículo 3 ele diz assim: porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Essa igreja conhecia muito bem o que Jesus queria dizer com isso. Assim como a cidade não esperava ser invadida, em um determinado ponto, na calada da noite, Jesus diz que se ela não se mostrasse vigilante, se ela não vivesse em conformidade com o que ela professava,
ele viria de repente, como um ladrão, e ele daria a paga do que essa igreja estava fazendo. E aqui Jesus não está apontando, como outras vezes ele apontou, para a segunda vinda. Jesus aqui está falando de uma vida iminente, no tempo presente. Jesus viria ainda nos dias que aquela igreja estava sobre a face da terra, e iria vir como um ladrão, no momento que eles não esperassem, e a destruiria. Às vezes nós vivemos a nossa vida como se Jesus nunca fosse voltar. Às vezes nós vivemos a nossa vida como se aqui fosse tudo o que nós fôssemos viver. Muitas vezes nós não nos demonstramos vigilantes, atentos, porque a nossa perspectiva futura nunca foi mudada. Porque nós não olhamos para o futuro como existindo céu e inferno. Então a nossa vida aqui é vivida com todas as nossas forças, e nós acreditamos piamente que aqui vai ser tudo que nós iremos conhecer. Então nós fazemos tudo o que nós podemos fazer. Não nos importamos com nada. Vivemos como se aqui fosse tudo. Então Cristo diz assim: olha, vigia, porque se você não vigiar, eu irei surgir. Você será destruída e não saberá o que aconteceu com você. E é engraçado porque Apocalipse 16, versículo 15, diz que bem-aventurados são aqueles que vivem vigilantes. Talvez essa vida de aparência que nós vivemos, muitas vezes, seja resultado do abandono da vigilância. E nós não entendemos que Cristo irá voltar, que Ele está próximo, que Ele está às portas. Nós não acreditamos ainda que a vida não termina aqui e que existe um inferno eterno para aqueles que não forem encontrados em Cristo, para aqueles que não viveram vigilantes. Lembra de Jesus no monte com os discípulos? Enquanto ele orava, agonizava, os discípulos dormiam. E ele chegava e perguntava: vocês não conseguem vigiar 1 hora? Orai e vigiai, para que não caiam em tentação. Mas Jesus faz uma promessa a essa igreja. Jesus adverte essa igreja, mas ele promete algo a essa igreja, porque ainda existem umas poucas pessoas ali dentro que não morreram. E aqui poucas, é poucas mesmo. Porque Jesus conhece o nome delas, ele sabe quem são elas e ele diz: existem pouquíssimas pessoas que não contaminaram suas vestes. Versículo de número 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quais são as promessas que Jesus faz a esses remanescentes? Jesus diz que eles, por não contaminarem suas vestes, e no mundo antigo, o adorador com as suas vestes contaminadas era desqualificado e o Deus desonrado. Então os adoradores que não foram desqualificados e o Deus não foi desonrado, estes andarão com Cristo, com vestiduras brancas. E branco no Apocalipse traz a ideia de pureza, de justificação, de redenção. Mas aqui, vestiduras brancas também tem a ver com o cortejo romano. Quando Cristo diz a essa igreja que ela vai andar de branco com ele, a figura de um general romano vitorioso em suas guerras,
caminhando com toda a cidade, festejando a vitória militar, está por trás. Jesus está dizendo a essa cidade que não conheceu a vitória, que foi derrotada várias vezes, que se caso mantivessem suas vestes puras, caso mantivessem vigilantes, caso eles voltassem a viver, eles vestiriam-se de branco e comemorariam, participariam da festa de Cristo, vitorioso sobre os inimigos do seu povo. Eles participariam das bodas do Cordeiro. E essas vestes não são vestes que eles tomariam por si próprios, porque as suas vestes são impuras, as suas próprias vestes são indignas, mas eles serão vestidos por Cristo. E eles caminharão de branco com Ele. Participarão do cortejo vitorioso, participarão da festa da vitória na eternidade. Segunda promessa que Jesus faz é que esses não teriam seu nome riscado do livro da vida. Quando você lê isso num primeiro momento, você pensa assim, então existe a possibilidade de alguém ter o seu nome riscado do livro da vida. Ou seja, existe a possibilidade de perder a salvação. Não é verdade? Uma primeira leitura você pensa isso. Mas Jesus não está dizendo isso aqui. Jesus não está dando uma abertura, uma possibilidade de entendermos que alguém pode ter seu nome riscado. O que Jesus faz é dar uma ênfase e uma garantia a essa igreja que ela nunca teria o seu nome riscado do livro dos eleitos. No mundo antigo, na Grécia, em Roma, ter o seu nome riscado dos registros era como se você tivesse morrido para a sociedade. Então ele está dizendo assim, olha, mesmo que vocês sejam tratados como criminosos, mesmo que vocês sejam tratados como pessoas que morreram para a sociedade e receberam a pena capital de ter os seus nomes removidos dos registros civis, vocês nunca terão o nome de vocês riscado dos livros dos eleitos. Vocês continuarão ali pertencendo ao povo de Deus, à igreja do Senhor, ao Israel de Deus, e vocês nunca sairão dali, e não há glória maior do que essa. Mesmo que soframos aqui, com Ele nós seremos vitoriosos. Nós já somos vitoriosos. E nosso nome nunca será arriscado do livro dele. E a última promessa que Jesus faz a essa igreja é que Ele confessaria o nome dessa igreja, o nome desses crentes diante de Deus e diante dos anjos. Lembra de Jesus em Mateus capítulo de número 10, versículo 32 e 33, que ele diz assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. E todo aquele que me negar diante dos homens, todos aqueles que tiverem vergonha de mim diante dos homens, eu terei vergonha, eu os rejeitarei diante do meu Pai. É isso que Jesus está dizendo. Que é melhor ser conhecido por Cristo, ter seu nome confessado por Cristo, do que viver em paz com a sociedade aqui nessa terra. Talvez a paz que nós vivemos ainda hoje seja apenas um reflexo de uma igreja morta. Já percebeu como em determinados locais, igrejas vivas são igrejas extremamente perseguidas? Já percebeu como nossos irmãos no Oriente Médio não vivem em paz? Igrejas operantes, influentes, mas perseguidas. Será que a nossa comodidade, será que a nossa paz não seja apenas um resultado de uma vida incoerente? Todo aquele que quer viver piedosamente será perseguido. Sardes é o reflexo de uma igreja que realiza boas ações, que tem belas obras, que tem uma bela aparência religiosa, somente para mascarar a podridão do coração. Será que você está assim essa noite?
Se você está assim, existe esperança. Ainda existe possibilidade de arrependimento. Ainda o trono da graça está estabelecido nos céus. Ainda há tempo de se arrepender, de ser vigilante, de lembrar daquilo que ouvimos. Ainda há tempo de nós nos voltarmos para aquele que tem a plenitude do Espírito e pode avivar nossos corações. Que Deus nos livre de vivermos uma vida meramente religiosa, de aparências, que mascaram um coração podre. Que Deus nos livre de sermos sepulcros caiados, que são belos por fora, mas podres por dentro. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Senhor, nós mais uma vez suplicamos ao Senhor graça. Ó Deus, nos ajuda. Livra-nos de viver a realidade que Sardes viveu. Nos dê força, Deus, para vivermos segundo Tua palavra, para vivermos em coerência com o que professamos. Auxilia-nos, Deus. Deus, se necessário for, tira a nossa paz, tira a nossa comodidade, mas que possamos ser sal que salga e luz que ilumina, que possamos ser, de fato, cristãos verdadeiros, que nós possamos, de fato, ter o bom perfume de Cristo. Ó Deus, nos ajuda, e que Tua palavra ache morada em nosso coração. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.